E aí, pessoal, beleza? Vamos lá? Então, nós vamos estudar agora um pouquinho de química, certo? Na parte de propriedades da matéria, ok? Então vamos nessa. Como a matéria se apresenta, homogênea ou heterogênea, pessoal? Vamos lá. Quando observamos e estudamos uma porção limitada da matéria, certo? Passamos a chamá-la de sistema em estudo, certo? Ou seja, eu pego apenas uma porção. É como se eu tivesse uma caixa e pegasse um pedaço da caixa, certo? Apenas uma porção. Veremos então que alguns sistemas se apresentam uniformes, ou seja, completamente iguais, tá certo? Como a água límpida, o leite, certo? Um fragmento de ouro, etc. E outros não uniformes, ou seja, não são iguais, certo? Como uma pedra que possui pontos claros e pontos escuros, ok? Um pedaço de madeira com veios de diferentes cores, etc. O que são esses veios? É isso aqui, pessoal, ó, certo? Essas linhas aqui. Beleza? Essas linhas, como se fossem as veias da madeira, certo? Na verdade, nela tem os vasos dela, tem um xilema e tem um floema, ok? Em decorrência dessas observações, surgiu a seguinte classificação. Então vamos ver as classificações. Vou baixar aqui um pouquinho. Certo? Agora essa classificação vocês precisam anotar, beleza? Classificação é essa: sistema homogêneo, certo? E o sistema heterogêneo. Heterogêneo, certo? No sistema homogêneo, vou botar aqui de amarelinho. Sistema homogêneo, certo? São os que se apresentam uniformes, ou seja, completamente iguais, certo? Com características iguais em todos os seus pontos, pessoal, ok? E o sistema heterogêneo são os que não se apresentam uniformes, ó. Não, certo? Não são uniformes. Enfatizar esse não aqui para vocês, certo? Enfatizar esse não aqui. Então, não é uniforme, ok? Nem tem características iguais, certo? Nem tem características iguais. Aqui eu vou botar sublinhado para ficar melhor. Ó, nem tem características iguais, certo? Nem tem características iguais em todos os seus pontos, ok? É importante notar que o critério de diferenciação entre homogêneo e heterogêneo é relativo, certo? Pois depende da aparelhagem de que dispomos para nossas observações. Assim, à medida que vão sendo construídos microscópios mais potentes, vamos notando que muitos sistemas que nos pareciam homogêneos são na realidade heterogêneos, certo? Agora, você já começa a compreender porque a ciência exige muitas vezes o uso de aparelhos sofisticados. E porque, como eu falei na nossa aula, que as teorias podem mudar, pessoal. Então tem que ter esse cuidado. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, certo? Então, eu até falei no caso de que antigamente a Terra era considerada quadrada, era plana, né? Se o marinheiro fosse ultrapassasse a linha do horizonte, ele podia cair, né? Mas como existem pessoas que são, né, que são ávidas, né, são corajosas, elas desafiam a ciência e foram até o horizonte. Chegou lá, não caiu, ultrapassou e não caiu. Aí, nesse momento, foram perceber que a Terra não era quadrada, e sim uma bola, um círculo, certo? Então a ciência é assim.
né? A cada dia que passa vão se descobrindo novas coisas, né? As teorias podem se modificar. Beleza? Show de bola. Aí aqui tem um exemplo, né, da água límpida, né, que é um exemplo de sistema homogêneo, bem limpinha, tá? Você não vê diferença, ela está bem transparente. E aqui temos um tronco de árvore seccionado, no qual se vê os veios de diferentes cores. Exemplo de sistema heterogêneo. Tá bom? Aqui é o sistema heterogêneo porque você vê que é diferente, né? As cores aqui elas se modificam. Ok? Beleza? Vamos passar mais um pouquinho. Fases de um sistema. Considere os exemplos abaixo. Então nós temos aqui, ó, a água e o óleo de cozinha flutuando, né, sobre a água. Então há duas porções líquidas, né, e homogêneas, certo? Se você observar cuidadosamente um pedaço de granito, verá 3 porções sólidas e homogêneas, né? A parte branquinha, uma parte cinza e a parte mais escura, né? Certo? Vamos passar mais. Então, em um sistema heterogêneo, as porções homogêneas são denominadas fases, certo? Como assim, professor? Seguinte, ó, ali na água com óleo, o sistema aqui é heterogêneo, mas essa porção aqui é uma fase e essa porção aqui é outra fase, tá? Aqui é uma fase, aqui é outra fase, certo? Aqui também a parte mais branca é uma fase, a parte cinzazinha é outra fase, a parte mais escura é outra fase. No caso aqui são 3 fases, porque são 3 visualizações, certo? Eu coloquei até também isso lá no meu Instagram, viu? Quem tá me seguindo tá acompanhando, certo? Tá vendo? Ok? Então, no exemplo do sistema água e óleo, temos 2 fases líquidas. No caso do granito, temos 3 fases sólidas. O conjunto dos pontos brilhantes, né? O conjunto dos pontos escuros e a massa acinzentada. Beleza? Assim, quanto ao número de fases, os sistemas são classificados como sistema monofásico, é bom anotar, certo? Vou colocar aqui de amarelo, tá bom? Sistema monofásico e o sistema polifásico, tá? O monofásico, ó, tem uma única fase, logo são homogêneos, certo? Escurecer aqui um pouquinho, botar de vermelho, certo? Tem uma única fase, logo é homogêneo, ok? Vixe, aqui eu risquei foi tudo, certo? Ok? Vou sair aqui de novo agora, pronto. Homogêneos, pronto, certo? Já os polifásicos possuem mais de uma fase, portanto são sempre, ó, sempre o que? Heterogêneos, certo? Os sistemas polifásicos podem ser bifásicos, formando 2 fases, como o sistema água e óleo. Podem ser também trifásicos, como granito, e assim por diante, certo? Então, polifásico significa dizer que tem mais de uma fase, certo? Mais de uma fase. A partir de 2 fases é polifásico. Você, certo? Beleza? Show de bola? Vamos passar mais um pouquinho. Aqui, ó, é muito importante não confundir as fases com os componentes existentes em um sistema. Assim, no exemplo ao lado temos 3 fases, né? O que são essas 3 fases? É uma sólida, que é o gelo, aqui o gelo, ó, certo? É considerado uma fase, certo? A outra fase sólida, que é o sal não dissolvido aqui embaixo, ó, certo? Então o gelo é sólido, né? O sal não dissolvido é outra fase sólida, ok? E uma fase líquida, formada pelo sal dissolvido e pela própria água. Então a água salgada aqui, ó, é a fase líquida, Lzinho de líquida, beleza? Apenas 2 componentes, a água, que é líquida,
ou então na forma de gelo, né? Ó, esse gelo aqui é água, certo? E a água aqui também, né? Que é líquida. Então, dois componentes, beleza? E o sal dissolvido depositado no fundo do recipiente, certo? Então, a água, né, é apenas um dos componentes, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E o outro componente é o sal, que está no estado sólido, beleza? Então, são dois componentes apenas. É importante também notar que em uma fase pode ser subdividida em muitas porções. Se tivermos, por exemplo, um sistema formado por água líquida e 5 pedaços de gelo, teremos mesmo assim apenas duas fases. Uma líquida, que é a água, e a outra sólida, que é o gelo. Beleza, pessoal? Show de bola? Simples. Simples, simples, simples. Tá? Como a matéria se apresenta pura e misturada, comparando um copo com água pura, isto é, que não contenha mistura, com um copo com água e açúcar totalmente dissolvido, nossa visão não irá notar nenhuma diferença, mas pelo paladar percebemos a diferença entre uma e outra. Note que, pela visão, distinguimos materiais homogêneos dos heterogêneos. Pelo paladar, distinguimos o salgado do doce, do azedo ou do amargo. E pelo olfato, percebemos desde um perfume até um odor extremamente desagradável. Certo? Aí você nota, ó, a água pura, incolor e transparente, e aqui água com açúcar, também incolor e transparente. Você vê uma diferença a olho nu? Não, né? Nenhuma. É isso que ele quer dizer. Certo? Passa mais um pouquinho. As propriedades que impressionam nossos sentidos são chamadas propriedades organolépticas. Vamos marcar aqui também. Certo? Propriedades organolépticas, ou seja, tem a ver com o nosso sentido, com os nossos sentidos. Beleza? Marque isso aí também. Considerando que nunca se deve provar ou cheirar substâncias desconhecidas, né? Porque se você não conhece, você pode ficar intoxicado. Beleza? Pois isso pode até representar risco de morte. A ciência desenvolveu aparelhos e medidas com essa finalidade, como veremos ainda nesse capítulo. Beleza? Então, assim, ninguém pode cheirar nada nem triscar em nada. Para isso, a ciência desenvolveu os aparelhos adequados. Tá bom? A gente ainda vai ver, ainda vai estudar essa parte. Ok? E para finalizar essa aulinha de hoje, tá bom? Temos esse quadro resumo, que é muito importante que vocês saibam, tá bom? Então, aqui é o conceito de matéria geral. Certo? Aí a matéria se divide em dois tipos de sistemas, né? Sistema homogêneo, certo? Que é formado por uma única fase, certo? E o sistema heterogêneo, que é formado por mais de uma fase. Ok? Beleza? Tá outro realce aqui. No sistema homogêneo, certo? Temos a substância pura, que é formado por um só componente, e temos a mistura homogênea ou solução, que é formada por mais de um componente. Então aqui é só um componente, aqui é mais de um componente. Lembrando, mistura homogênea e solução é a mesma coisa, são sinônimos, ok? E aqui embaixo, a classificação do sistema heterogêneo. Temos a substância pura, tá? Que é um componente em formas sólida, líquida ou gasosa diferentes, tá? E também temos a mistura heterogênea, que são os componentes lá, né, que podem ser os diferentes, que na primeira situação é um componente só, né? Na segunda situação da mistura heterogênea aqui pode ser várias substâncias, vários componentes. Beleza, pessoal? Por enquanto é só. Tá bom? Até a próxima aula e não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Valeu, tchau, tchau.